mas ela vai ficar permanente aqui. Eu tinha parado de fazer live pelo Instagram da rádio, porque estava com problema na configuração aqui, e eu estava apanhando, eu não mexo muito nisso. Vou até pedir ao meu produtor para ele conferir se temos áudio aí no Instagram, porque o que eu fiz a semana retrasada ficou sem áudio. Aí eu digo, não, eu vou ficar fazendo pelo meu, com a permissão da direção da rádio. Convido o Instagram da rádio para ser colaboradora. E aí tá tudo certo, a gente não está tendo dificuldade na live, né? E quando foi esse final de semana, eu recebi um convite do meu querido Edson Julião, para quem eu mando um abraço. É ele quem está agora responsável pelo Instagram Acorda Benção, para aumentar aí a visibilidade. Ele tem a manha de fazer isso. Aí tá me dando umas atividades. Pensa num negócio difícil, né? O pessoal que ganha dinheiro fazendo live, a gente pensa que é bobagem, né? Não, mas tem que ter dedicação, é trabalhoso. Eu já ouvi alguém dizer que é trabalho de preguiçoso, mas não, vai encarar material todo dia e tem que ser assim, tem que ser assado. Poxa, é um investimento de dedicação enorme, né? Aí o Edson, para ajudar a gente, está assumindo aí a administração do Instagram Acorda Benção. Amém? Eu vou estar postando esse vídeo do Instagram no Templo do Corpo de Cristo. Tá lá, TC do C 2024. Eu não consigo fazer live por lá, porque temos menos de 40 seguidores, que eu nunca usei tanto o Instagram da rádio. E agora o Instagram tá com esse negócio de só fazer live com 1000 seguidores. Segue a gente aí nas redes sociais, adicione aí o Instagram da Rádio Tamandaré, enfim. Amém? Bem, amados, o momento da ministração da palavra, eu estava conferindo aqui, exatamente no YouTube Acorda Benção, aquilo que eu disse aos irmãos esses dias, que daremos um salto do capítulo 5, do capítulo 5 de Apocalipse para o capítulo de número 9. Porque, inclusive, eu acabei de conferir mais uma vez que eu fiquei faltando fazer a abordagem da quinta trombeta em diante. Porque eu já fiz a abertura dos 7 selos, já fiz a abordagem, já fiz a abordagem das 4 primeiras trombetas do livro de Apocalipse. Aí você diz, pastor, mas foi em outro momento, Bem, eu sei que se eu parar para abordar novamente, teremos uma inspiração diferenciada, não é? Eu sei disso. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Mas eu me sinto tão satisfeito com as abordagens que eu não vou fazer outra abordagem por cima nesse processo sistemático de leitura apocalíptica que eu estou fazendo. Não é? Nada que nos impeça de voltar tanto às cartas, às igrejas, como nos impeça de voltar a mencionar alguma coisa aqui das trombetas já ministradas e dos selos já ministrados. Nada impede. Amém? Mas eu quero andar aqui no livro de Apocalipse e vos convidar para juntos meditarmos no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12, amém? Que se refere à quinta trombeta. Temos áudio aí, meu produtor, no Instagram? Temos áudio no Instagram? Confere aí para mim, por favor. Porque eu tinha parado de fazer live nele exatamente por causa dessa minha dificuldade. Amém? Apocalipse capítulo de número 9, nos diz a palavra do Senhor. E o quinto anjo
tocou a trombeta e viu a estrela do céu, e viu a estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo. A rádio não tá no Instagram, não. E subiu fumaça. Estamos no Instagram da Rádio Tamandaré. E subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como rosto de homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher. E os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, e o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abdon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos ao capítulo de número 9 de Apocalipse, sobre o toque da 5ª trombeta. Lembrando para os irmãos que há muita semelhança, né? Como já disse nas abordagens que fiz, por exemplo, dos 7 selos. Né? Louvado seja Deus. Que são episódios muito semelhantes. Né? No texto aqui apocalíptico, cada momento é um momento. Cada momento é um momento. A abertura dos selos é uma coisa, o toque da trombeta é uma outra. Que, se analisarmos direito,
é só uma intensificação que é dada ao relato de cada um, né? Parece algo distinto, e pode ser, como pode acontecer de culminar com a abertura do primeiro selo, o toque da primeira trombeta, o derramar da primeira taça. Você vê que tem narrativas que diferem, por exemplo, deixa eu voltar aqui, aquilo que eu falei, né? Nos impede de voltar, né? A abertura, por exemplo, do quinto selo, só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. No capítulo 6, versículo 9 em diante, quando o quinto selo é aberto, João vê debaixo do altar almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que haviam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e lhe foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus servos e dos seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então você observa que a abertura do quinto selo refere-se a salvos que acontecerão, a pessoas que se salvarão na grande tribulação, né? E elas aguardarão até que se complete o número de servos que haviam de ser mortos, como eles foram mortos. Essa questão aqui de completar o número de servos, isso não significa que os céus sejam corridos de quarto, viu? Que só caiba 144 mil, não é isso. Era uma coisa que eu ia até dizer na abordagem que fiz do capítulo 5 e passei batido, quando foquei no versículo 9, que diz que o Senhor comprou com seu sangue homens de toda tribo, língua, povo e nação. Pois bem, o toque da trombeta, a gente vê um detalhe maior do acontecimento que se dará na grande tribulação. E volto a dizer, na minha perspectiva hermenêutica, na minha perspectiva de interpretação, porque quem já está me ouvindo há um tempo sabe que eu não vou muito por essas escolas que nós já temos aí formadas. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo Pedro dizendo que não devemos ignorar que 1000 anos para o Senhor é como um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia de ontem. Então o dia de ontem passou, acabou, foi rápido, por sinal. Eu entendo que pode acontecer de a grande tribulação ser 12 meses vezes 7, que aí dão 7 anos. Como eu tenho a liberdade de entender pela palavra de Pedro que pode ser um momento rápido. Um momento rápido. Nós temos, por exemplo, menções aqui do número 7, os 7 anjos, os 7 espíritos, os 7 olhos, número 7,
na numerologia, segundo os estudiosos desse assunto. É uma referência à perfeição de Deus. Ou seja, o que Deus disse vai acontecer. O que Deus prometeu vai cumprir. Porque Deus, a gente sabe, Ele não é homem para mentir, nem filho para se arrepender. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus é fiel. Então o que está escrito vai acontecer, pronto. Não tem uma volta atrás, um arrependimento do divino, até porque Deus não se arrepende. Aí você diz, pastor, mas está escrito que Deus, só para você ter ideia o que é a interpretação bíblica. Aí você vai dizer, pastor, mas está escrito que Deus se arrependeu. Aí vamos agora pensar. Deus erra? Deus não erra. E arrependimento é para quem erra. Então, quando traduz para o português, falta a palavra para substituir qualquer outro manifesto divino, menos arrependimento. A palavra arrependimento se assemelha ao que os tradutores queriam dizer. Para ajudar ainda a você entender o que é a interpretação. E descansou Deus de ter criado as coisas lá, está escrito. Na tradução para a língua portuguesa. Aí eu pergunto a você, Deus se cansa? Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. E descanso é para quem se cansa. Só para você entender que o texto sagrado precisa ser, mesmo na língua portuguesa, precisa ser interpretado a partir do princípio da personalidade, das características, dos atributos divinos. Só para você entender. Como eu também já disse, que o livro de Apocalipse, ele tem o seu aspecto literal, o seu aspecto histórico, né? E tem também o seu aspecto simbólico. É onde entram as palavras de linguagem, as figuras. Porque, por exemplo, uma estrela que do céu caía na terra. Isso aqui é simbólico. Se uma estrela cair na terra, acabou a terra. Acabou a terra. Entende? E essa estrela aqui cai e a terra continua existindo. O processo da existência continua existindo. Então, precisamos ter, para entender o livro de Apocalipse, essa flexibilidade. Mas é preciso ter noção dessas ferramentas, né, hermenêuticas. Se conseguir adquirir algum subsídio exegético, mesmo que você não tenha, como é o meu caso, mas contar com o auxílio de quem já produziu alguma coisa. Com o auxílio de quem já produziu alguma coisa. Né? Porque a exegese já é uma busca mais profunda, né? Para a interpretação, para o entendimento do texto. E é claro, está orando, está buscando ao Senhor, para poder também enxergar pela lupa do Espírito Santo. Porque literalmente a letra mata. Se você só ficar com subsídio científico, né, ou arqueológico, ou linguístico, literário e tal, pode acontecer de você perder a sensibilidade espiritual e não conseguir enxergar o que Deus está revelando, não ouvir o que Deus está falando. Por isso que está escrito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é? E para conhecer a voz de Deus, porque as suas ovelhas conhecem a voz do pastor, para saber quando é o Senhor falando, primeiro tem que pertencer ao Senhor. Né? E ainda pertencendo ao Senhor, tem que estar buscando sensibilidade espiritual para, quando o Senhor falar, você entender que é o Senhor que está falando.
e seguindo a orientação de Samuel para o moço, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bem, vamos lá. A quinta trombeta, né? A gente percebe que há um julgamento divino. E nesse julgamento divino, a gente tem a simbologia aqui, linguística, do capítulo 9, que haverá uma dimensão de muita malignidade na terra. Porque esse poço do abismo, né, conforme o capítulo 11, verso 7, verso 17 de Apocalipse, a exemplo de Lucas, capítulo 8, verso 31, sugere que esse abismo, ele era um lugar onde os demônios estivessem presos. Claro que isso é simbólico, né? Mas esse abismo para nós termos uma ideia de que nem todos os demônios estão soltos por aí, porque o que já está ruim seria muito pior no momento, porque fora a terça parte das estrelas do céu, e as estrelas aí é uma linguagem figurada, se referindo aos anjos que foram expulsos do céu com aquele que passou a ser chamado Satanás e Diabo, que antes, não tenha medo desse nome, era Lúcifer. Não chame mais ele de Lúcifer, porque ele não é mais Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz, querubim ungido. Ele não é mais isso. Ele é Satanás, ele é Diabo, né? E uma galera dessa aí, o texto sagrado sugere para nós que ela está detida, está presa. Mas na grande tribulação, ela vai ser solta, né? E aí a humanidade estará com a maior ação do inimigo. O inimigo que vem como o homem do pecado, que o que detém ele ainda na terra é a igreja, a presença de nós cristãos na terra é que detém isso. Isso aqui é uma referência, para encurtar, que esse clima demoníaco que a gente vive, ele vai piorar. Vai piorar. Com a ausência da igreja na terra. Com a ausência da igreja na terra. É dito que o Espírito Santo vai sair da terra também. Eu não acredito que o Espírito Santo vai sair da terra, porque senão não haverá quem chame o Senhor. Não haverá quem invoque o Senhor. Não haverá quem se arrependa. E quem faz a pessoa se arrepender e quem faz a pessoa invocar o Senhor é o Espírito Santo. É Deus. Deus nunca saiu da história do ser humano e nunca vai sair. Deus nunca saiu da história do ser humano e nunca vai sair. Eu quero dizer que, por exemplo, você que está passando aí por uma dificuldade grande, uma luta, uma prova, o negócio está ruim mesmo, você não vê nem saída, você não vê uma luz do fim do túnel, você não vê nem túnel, você não sabe nem de luz.
A sensação que muitas vezes a gente tem quando a gente, às vezes somos nós que nos metemos em algumas situações difíceis, né? Complicadas, a gente às vezes procura sarna para se coçar, às vezes a gente tá colhendo o abacaxi que plantou, às vezes a bomba está chiando na mão da gente, porque foi a gente que tirou o pino ou acendeu o pavio, né? E a sensação é que Deus não está conosco. A sensação é que Deus não está nem aí às vezes, né? Mas eu quero dizer que Deus nunca deixou de lhe enxergar, de lhe ver. Deus nunca saiu da história da sua vida. Ai de você, se Deus desse as costas para você, como você às vezes pensa que Ele deu. Ai de nós, se Deus nos abandonasse, nos deixasse, como a gente pensa que às vezes Ele nos abandona e nos deixa. Ai de nós. Então o Senhor está a te ver, a te contemplar, o Senhor está a te ouvir, o Senhor está atento à tua situação, Ele não está alheio não. Se alegre nesta hora, porque Deus nunca saiu da história da sua vida e nunca vai sair. Dê glória a Deus. Pastor, mas está tão ruim, pastor, mas está tão difícil, pastor, mas está tão complicado. Como é que Deus está comigo? Foi assim que Gideão, né, falou para o anjo, né? O anjo saudou o Gideão. O Senhor é contigo, varão. Deus é comigo. Para estar acontecendo isso com o meu povo. Sim, Deus é com você. Deus é com você. É importante também ter humildade para entender que tem culpa no cartório. É importante também ter humildade para reconhecer que você mesmo também não está buscando a Deus como deveria. É importante entender também que em alguns aspectos você fez por onde está passando, pelo que está passando. Ah, pastor, mas eu não fiz por onde está passando, mas eu não fiz nada para estar passando pelo que estou passando. Então considere isso uma prova. E quando Deus põe da prova, Ele tira da prova. E se Ele põe da prova, Ele dá as ferramentas para você ser aprovado. Deus não desampara. Deus não desampara ninguém. Aleluia. Deus não é sádico. Deus não gosta de nos ver sofrendo, não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o maligno já opera, mas ele vai operar com mais ênfase, com mais enganação, com mais demonização na vida das pessoas. Porque o poço do abismo será aberto. O poço do abismo será aberto. E como o adversário, ele atua em todos os aspectos da vida humana, no material, no financeiro, no físico, nas relações. O maior campo de ação do inimigo é a mente humana, porque ele controlando a mente humana, ele controla o resto do corpo, ele controla o resto da vida. A mente humana é o campo de batalha espiritual que a gente trava. Já é dito, não é de agora, que os problemas de transtornos mentais, o pessoal fala só de depressão, mas aí já se fala um pouco mais de crise de ansiedade, já se fala um pouco mais do burnout, queira pronunciar aí como você queira, e já se fala de tantos outros transtornos mentais, como o grande mal do futuro não distante. O que é isso? É demonização que vai ser forte. Pastor, você está dizendo que todo transtorno mental é demônio? Não estou dizendo isso.
Estou dizendo que o campo de ação do maligno é a mente humana. O inimigo vai afetar as pessoas em suas vidas de maneiras que elas desejarão a morte. Desejarão a morte. Diz o texto sagrado. E a morte fugirá delas pessoas. Porque aqui o termo homem, no versículo 6, é um termo genérico, né? Para tanto homem como mulher. Transtornos mentais devem ser tratados como patologias, claro, que pode ser resultado de falta dos hormônios, né? Que são os transmissores químicos, que nos faz estar bem ou mal, a sua ausência, o seu excesso, a sua falta. Os transtornos mentais são desencadeados por questões ambientais, por relações tóxicas. Transtornos mentais são desencadeados por questões genéticas. Tudo tem esse mapeamento, tem que ser visto, tudo tem que ser analisado, investigado. Para isso existem testes, existem exames, existe tomografia, ressonância, exame de imagem do cérebro, exame de sangue, exame, enfim. Tudo isso vai chegar a uma razão do transtorno. É necessário um atendimento psicoterápico, né? É necessário um acompanhamento psiquiátrico para investigar o transtorno. A OMS diz que é problema de saúde. Porém, como teólogo, pastor, crente, servo de Deus, não posso negar que muita coisa também tem influência espiritual. E graças a Deus que inclusive a OMS estende o homem para um ser psico, bio, sócio e espiritual. Já há parte da ciência que insere a espiritualidade do homem no contexto, coisa que há um tempo atrás estava distante. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o toque da quinta trombeta será o momento em que haverá uma fluência maior dessa demonização que já é uma realidade não muito distante de nós. Já é uma realidade nos dias de hoje. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. As pessoas estão sob forte influência maligna. Isso que a gente vê, irmãos, de maldade, de crueldade, isso é falta de Deus. É falta de Deus. Esse tratamento perverso que as pessoas dão umas para com as outras, né? Esse aumento da violência, não só em nosso estado, mas em nosso país e no mundo. Essas guerras desnecessárias, esses conflitos interpessoais, muitos adoecimentos sem causa, supostamente sem causa. Eu digo sem causa porque
o exame não detectou. O exame de imagem não detectou. O hemograma não detectou. O mapeamento genético não detectou. Não há resposta por parte da ciência. É espiritual. É espiritual. Então, o clima vai ser muito pesado. O clima vai ser muito pesado. Observe que esses gafanhotos, versículo 3, com o poder que tem o escorpião da terra, eles não atingem a erva da terra, não atingem a verdura, não atingem as árvores, só os seres humanos que não têm o sinal de Deus, que não tem na testa o sinal de Deus. A testa aqui é o lóbulo frontal, né? Tanto no crânio como o cérebro, a massa encefálica, essa parte aqui da frente é chamado frontal, o crânio frontal, lóbulo frontal, se referindo ao cérebro. É onde se concentram as nossas atenções, é onde se concentra o raciocínio, é onde se concentra as emoções. Tem muita coisa aqui que domina o resto do corpo, que interfere no resto do corpo e na vida. E na vida, nas atitudes, nas ações, nas reações. E é onde o adversário vai atuar na vida das pessoas com força. A perturbação vai ser grande. A perturbação vai ser grande. Em outro momento, esses gafanhotos, eles também têm um aspecto. Veja aí no versículo 7, de cavalos aparelhados para a guerra. E o que vai chamar a atenção para nós entendermos, para encurtar aqui, é que eles faziam ruídos, eles tinham asas e faziam ruídos como ruídos de carro quando muitos cavalos correm para o combate. Quando eu estou lendo esse trecho aqui, eu só me lembro de aeronave, de helicóptero. Só me lembro de aeronave, de helicóptero, tá? Voando. Tá? E eles têm uma couraça que não os permitem ser destruídos. Fala exatamente da blindagem, né? desses transportes. Então observe, amados, que vai ser um ambiente muito hostil na terra, o período da grande tribulação. Esse período aqui, né, esses acontecimentos aqui se darão na grande tribulação. Esses períodos aqui se darão na grande tribulação. Vai ser uma época de destruição. É o que significam as palavras Abdon, Abaddon e Apolion. Em hebraico e em grego, termos diferentes, mas o significado é o mesmo. Destruição. Mas isso aqui
vai vitimar, primeiro, quem não tem o sinal de Deus na testa. Aliás, segundo, deixa eu colocar aqui. Segundo, porque isso aqui vai vitimar quem não for arrebatado. Isso aqui vai vitimar quem, estando vivo por ocasião da volta de Jesus, não for transformado. Eu estava em uma cerimônia fúnebre e um irmão estava falando, não sei se era pastor, não sei. E ele estava dizendo que ninguém iria escapar da morte. Tudo iria acontecer. Isso que a gente estava fazendo ali, sepultando o irmão, ia acontecer com todo mundo. Eu acho que ele esqueceu um texto que Paulo diz em Coríntios, capítulo 15, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos num abrir e fechar de olhos. Ou seja, nem todo mundo vai morrer. Quando Jesus vir, vai acontecer dos que morreram em Cristo, como o meu amigo que eu sepultei esses dias. Ele vai ressuscitar. Se eu morrer daqui para lá, eu vou ressuscitar. Espero, né? Você, se morrer em Cristo, vai ressuscitar. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Procure estar em Cristo. Por isso que João, escrevendo aqui Apocalipse, ele diz: procure participar da primeira ressurreição. Agora, para participar da primeira ressurreição, tem que morrer em Cristo. Amém? Para participar da primeira ressurreição, tem que morrer em Cristo. Procure estar em Cristo. Procure sempre observar se você está em Cristo. Isso é uma análise que temos que fazer todo dia. Olha, se tiver que fazer o dia todo. Está em Cristo hoje? Está em Cristo agora? Está em Cristo? Eu preciso dizer, é mais do que frequentar a igreja. Numa noite anterior a esta oportunidade que estou falando, o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu não estou mais congregando em igreja nenhuma. Eu estou desigrejado, ele disse. Eu disse: mas você está em Cristo? Bem, é importante você procurar um lugar para congregar, eu disse a ele, para você poder cear, porque o crente pode até viver sem a ceiar, mas não pode viver sem cear. Tem que cear, comer do pão, beber do vinho sagrados, né? Tem que procurar estar junto, porque crente isolado é como um peixe tirado da água, é como uma brasa tirada do braseiro. Não tem como ser crente individual. Congregar é um princípio bíblico, Hebreus 10:25. Congregar é estar junto, não é necessariamente estar no rol de membro de uma denominação, mas é estar junto com aqueles que comungam da fé em Jesus. Mas aí eu perguntei a ele, sobretudo, está em Cristo? Porque estar em Cristo é mais do que frequentar a igreja. Estar em Cristo é mais do que ter título de pastor, de presbítero, de evangelista, de bispo, de apóstolo, de semideus. Estar em Cristo é algo mais fino. Estar em Cristo é mais fino do que estar falando línguas estranhas, sabia disso? De que estar profetizando, do que estar curando enfermo, de que estar expulsando demônio. Porque há muita gente assim, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. Não, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, falei em língua, curei, expulsei demônios. Jesus vai olhar assim e vai dizer: rapaz, eu não lembro de tu não. Ou então assim, tipo: rapaz, eu te conheço de algum lugar. Eu te conheço de algum lugar. Mas apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não estamos falando aqui de perfeição, mas procurar estar em Cristo. E quem estiver em Cristo, morrendo, quando ele vir, participará da primeira ressurreição. Quem estiver vivo, será transformado num abrir e fechar de olhos. E subiremos ao encontro do Senhor dos Ares e estaremos sempre com o Senhor. Quem ficar, vai passar por esse contexto aqui da quinta trombeta. E olhe que o que já está ruim vai ficar pior. A perspectiva, irmão, para esse mundo não são das melhores, não. Podem fazer o movimento que quiserem, que fizerem. Vai resolver um pouquinho aqui, vai resolver um pouquinho ali. Vai ser só paliativo.
vai ser só paliativo. Procure estar em Cristo para que você esteja guardado dessa situação, para você não ser coadjuvante desse cenário tenebroso. Procure estar em Cristo, né, para que você não se perca. Procure estar em Cristo para estar livre desse contexto aqui. Os aspectos negativos da profecia são evitáveis. Eu sempre disse isso. Essa fala é minha. Os aspectos negativos da profecia são evitáveis. Por que eu estou dizendo isso? Jesus disse: sejais ávidos por dignos. Aí é a palavra de Jesus, né? Claro. Sejais ávidos por dignos de evitar que essas coisas vos aconteçam, que vocês sejam pegos de surpresa. Procure estar em Cristo, primeiro, para que se morrer e morar no céu, e que se ficar vivo para a vinda de Jesus, aleluia, vocês se transformaram. Lucas capítulo 21, verso 26, verso 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Pastor Amaro, eu estou escutando a voz do divino pela primeira vez. Eu pensei que era uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Pastor, estou precisando de uma palavra de Deus para saber se é de Deus, para saber, para ter uma confirmação se é certo, se é errado, se vou, se não vou, se fico, se saio. Eu quero uma palavra para isso. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão, ô, minha irmã, se você estiver em Cristo agora, diante desta palavra, Cristo, aleluia, tem direção para a tua vida. Se você percebe que está em Cristo, você ora e Deus fala com você. Se você está em Cristo, você é conduzida prudentemente por onde quer que andar. Se você está em Cristo, Ele vai falar ao seu coração sobre isso aí, lhe dando paz. Lembre-se que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Se há insegurança, se há medo, então não é de Deus. Porque as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. E como eu disse antes, procure se espiritualizar para ter sensibilidade à voz de Deus. Amém? Porque é inadmissível que depois de uma palavra dessa, alguém ainda me peça um versículo. Eu nem dou, eu digo, escute a ministração. Eu digo mesmo. Quem já fez isso comigo sabe disso. É igual eu estar na igreja orando e fazer uma oração e depois a pessoa me chamar, pastor, faça oração aqui agora por mim. Eu digo, mas benção, se tu não recebesse a bênção, a vitória, a direção, a voz de Deus, depois de eu ter orado agora 10, 15, 30 minutos, tu quer uma oração particular para tu? Não, pelo amor de Deus, para com isso. Ou tu tem fé ou não tem fé, para com isso. Se você é dessas pessoas e depois de passar do momento de oração, ainda pede oração da pessoa, ô irmão, a tua fé, isso não vai resolver não. E depois de uma palavra dessa, tu pedir um versículo, olha, não me peça não. Me peça não. Pelo amor de Deus, me peça não. Porque se essa palavra não resolver a tua vida, dificilmente tu vai encontrar outra palavra que resolva. Eu estou falando da minha palavra não, estou falando da palavra de Deus. Se esta palavra não resolver a tua vida, se essa ministração não ajudar a tu resolver a tua vida, dificilmente tu vai encontrar outra. Porque não é o tome bênção, receba a vitória que vai fazer acontecer. É você se alinhar com o Senhor. É você se ajustar com o Senhor. Amém? Bem, se esta palavra não mexeu com você, não lhe impactou em nada, o que você ouviu foi a voz de Amaro Correia, o pastor que vos fala. Mas se essa palavra mexeu com você, se essa palavra lhe impactou, se essa palavra gerou consolo, edificação e exortação, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.